Seja bem-vindo, você, meu irmão, minha irmã, que acessa o canal Reflexão em Vida. Um prazer, você que já é inscrito no canal. Que Deus em Cristo te abençoe, que você continue compartilhando o Reflexão em Vida e convidando outras pessoas para fazerem parte desse canal de reflexões que visa a glória de Deus e a edificação dos irmãos. Nosso objetivo é, em breves momentos, podermos refletir naquilo que a palavra de Deus tem, a riqueza de sua palavra para nossas vidas. Se você é novo no canal Reflexão em Vida, se inscreve no canal, que você esteja também aí deixando seu like, deixando seu comentário. Isso é importante para que o canal possa crescer e outras pessoas ser alcançadas pelo Reflexão em Vida. O canal Reflexão em Vida, ele existe com esse propósito, de que vidas sejam alcançadas, edificadas e fortalecidas no poder de Deus. Vamos para João capítulo 13 dessa vez. João 13, versículo 34. João 13, versículo 34 diz: Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. Podemos destacar que esse versículo ele é o verso central do capítulo. Nele, Jesus está apresentando o mandamento do amor mútuo, instruindo os seus discípulos a seguirem os seus exemplos, ou seja, a amarem uns aos outros como ele os amou. Seu ensino, irmãos, não apenas enfatiza a importância do amor altruísta, mas também aponta para o sacrifício de Jesus na cruz como padrão supremo desse amor. E como cita o apóstolo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 5, o seu amor é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Também o apóstolo João contribui lá no capítulo de 1 João, capítulo 4, versículo 19, dizendo: Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. É possível ao salvo amar conforme o propósito e o desígnio de Deus. É possível ao salvo amar, pois ele já desfruta do amor benevolente de Deus e porque o próprio Deus capacita-o a amar. Louvado seja Deus. O destaque do capítulo ele está para o amor altruísta, está para o exemplo de Jesus, o exemplo que ele traz ao lavar os pés dos seus discípulos, fazendo assim uma demonstração de que o verdadeiro líder ele é um servo e que o serviço humilde é a expressão máxima do amor cristão. A essência do capítulo está profundamente centrada na questão da humildade, do serviço, do amor e da comunhão. O que encontramos nesse capítulo, irmãos? Eu quero destacar em forma de esboço a apresentação desse capítulo 13. Primeiro destaque, entre os versículos 1 até o versículo 17, nós temos a última ceia e o exemplo de serviço de Jesus. Mais adiante, entre os versículos 18 até o versículo 30, Jesus revela o traidor. Jesus anuncia aos seus discípulos que alguém haveria de trair, Judas. Do versículo 31 até o 38, a parte final, nós temos o novo mandamento e a negativa de Pedro. Jesus ali prevê que Pedro vai negar 3 vezes antes de que o galo cante. Quanto aos destaques teológicos apresentados dentro desse texto. Esse texto ele possui diversos destaques teológicos que são significativos e que abrangem as áreas essenciais da fé cristã. Entre eles, a natureza e o amor de Deus. O mandamento de Jesus para que seus discípulos se amem uns aos outros como ele os amou, reflete, meus irmãos, a profundidade e a natureza sacrificial do amor de Deus. E isso revela que o amor cristão é mais do que um sentimento superficial. É um amor que se sacrifica pelos outros. Segundo, a unidade da comunidade cristã é outra ênfase apresentada também teológica dentro desse texto. Esta ênfase está na questão da unidade e no amor entre os discípulos, que implica na formação de uma comunidade coesa e unida. Isso ressalta a importância de que os crentes permaneçam unidos em torno do amor e do testemunho mútuo, refletindo a unidade da Trindade. Terceiro, nós temos aqui o destaque do papel do serviço na fé cristã. A ação de Jesus de lavar os pés dos discípulos
destaca o papel do serviço humilde como componente vital da vida cristã. Isso ressoa com o ensinamento de Jesus em outras partes no Evangelho, sobre a humildade e a importância de servir aos outros. Temos também aqui a questão da previsão, da traição e a vontade divina. A previsão de Jesus sobre a traição de Judas ilustra o equilíbrio entre a soberania divina e a responsabilidade humana. A traição de Judas não aconteceu contra a vontade de Deus, mas estava dentro do plano divino de redenção. O próximo destaque, irmãos, está relacionado à questão da humilhação e exaltação de Cristo. O ato de Jesus lavar os pés dos discípulos aponta para a humildade de sua encarnação e o sacrifício na cruz. Isso está conectado com o tema mais amplo da humilhação e da exaltação de Cristo, que também é destacado pelo apóstolo Paulo lá em Filipenses capítulo 2. Ainda, irmãos, podemos destacar aqui a questão do novo pacto. O derramamento do sangue na última ceia é o antegozo do novo pacto que Jesus inauguraria por meio de sua morte. E isso está em consonância com o ensinamento bíblico sobre a importância do sangue como símbolo da aliança. Ainda, irmãos, encontramos dentro desse texto, dentro da apresentação desse capítulo, a necessidade do líder como servo. Isso também é uma implicação ou é um destaque teológico dentro do texto. Jesus, como líder e mestre, ele realiza o papel de um servo ao lavar os pés dos discípulos. Isso estabelece, irmãos, o padrão para a liderança cristã, enfatizando a importância do serviço e da humildade naquilo que estamos a fazer. Por último, irmãos, eu gostaria de destacar a revelação da natureza divina de Jesus. A afirmação de Jesus que ele conhece todas as coisas e a discussão sobre a sua traição mostra o seu conhecimento divino. Isso aponta, irmãos, para a natureza divina de Jesus, de sua soberania, de sua onisciência, de sua compreensão de todas as coisas. Em resumo, o capítulo 13 de João oferece-nos um tesouro de abordagens teológicas acerca do amor, da humildade, da unidade, da liderança e a relação entre a vontade divina e a ação humana. Cada uma dessas implicações ela pode se expandir em nossa compreensão da natureza de Deus, do seu propósito, do propósito redentivo, do propósito da cruz e do chamado a uma vida cristã comprometida com os valores da fé cristã. É importante também, queridos, ressaltar as aplicações práticas desse texto. Encontramos nesse capítulo profundas e relevantes aplicações práticas para a nossa vida, entre elas a necessidade de, assim como Jesus, demonstrarmos o amor incondicional através do serviço humilde e altruísta aos outros. Também a necessidade de, assim como Jesus, cultivarmos relacionamentos saudáveis. Perceba na narrativa do texto o quanto Jesus valorizava o relacionamento que ele tinha com os discípulos. Em terceiro lugar, como aplicação prática, também é importante ressaltar aqui a necessidade de, assim como Jesus, não permitirmos que sentimentos ou ressentimentos ditem as nossas ações, de esforçar-nos a fim de preservar o ensino do apóstolo Paulo, declarado lá em Romanos, capítulo 12, versículo 18, quando ele disse: se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Apesar de saber sobre a futura traição por parte de Judas, Jesus não o baniu do grupo, tampouco precipitou-se até que tudo viesse se cumprir conforme a vontade do Pai. Em quarto lugar, eu ressalto também aqui como aplicação prática a necessidade, irmãos, de, assim como Jesus, liderarmos com humildade, servindo uns aos outros em amor. Em quinto, a necessidade de, assim como Jesus, sermos um reflexo tangível do amor de Deus em ações e palavras, dentro e fora de nossa comunidade de fé. Em sexto lugar, ressalto a necessidade de, assim como Jesus, confiarmos no plano de Deus, mesmo em tempos difíceis, buscando assim o conforto nas Sagradas Escrituras em oração. Em sétimo lugar, a necessidade de, assim como Jesus,
discernirmos e obedecermos à vontade de Deus, mesmo quando ela pareça-nos desafiadora. Em oitavo e último lugar, eu destaco a necessidade de considerarmos a ausência de vigilância de Pedro. Precisamos constantemente de um coração humilde. Precisamos estar atentos, irmãos, contra o orgulho, a presunção, a arrogância, reconhecendo sempre que somente a graça de Deus pode nos manter firmes, pode nos manter de pé. O capítulo 13, então, nos desafia a fim de vivermos de acordo com os padrões de amor, de humildade e serviços estabelecidos por Jesus. Enquanto buscamos a unidade, a comunhão e o testemunho do amor de Deus em nossas vidas. Então, temos aqui um convite para uma transformação profunda e prática, moldando nossas ações e atitudes de acordo com o exemplo de Jesus. Que Ele nos abençoe e eu aguardo você no próximo Reflexão em Vida.